Olá, eu me chamo Lara e sempre fui aluna da rede pública de ensino. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória como aluna da educação básica. E partindo da premissa que cada ser humano tem o seu próprio projeto de vida, a escola oferece aos estudantes a oportunidade de desenvolver seus interesses, buscar autoconhecimento e alcançar metas pessoais, desde a educação infantil até o ensino médio. Somos incentivados ao protagonismo como formador de conhecimento para formar verdadeiros cidadãos. Ao ser trabalhada a disciplina de filosofia na escola, de fato exige critério, disciplina, acompanhamento, mediação, reflexão docente sobre o ato educativo filosófico, ou seja, sobre ensinar e aprender a filosofia. Pela educação, desenvolvemos capacidades e potencialidades para o saber e para o fazer. A escola contemporânea deve ser aberta ao diálogo social para com todos, pois a desigualdade entre as pessoas está cada vez mais presente em nossa sociedade. Desde então, é necessário que se resgate os princípios filosóficos do conhecimento, os valores éticos e morais, e entre outros. Para Kant, a educação tem a função de transformar o ser humano em humano. O homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação faz dele. Infelizmente, na minha trajetória como estudante, o método de ensino predominante em praticamente todas as matérias é o tradicional. O educador tem que ser capaz de provocar, ou seja, despertar no educando o interesse, o sentimento pela busca, pela descoberta filosófica, pela pesquisa, na forma de solucionar os problemas existentes, no conhecimento de filosofia e nas demais áreas do saber. Percebi que o trabalho do professor é fazer o aluno se debruçar sobre a realidade, tentando entendê-la, e para ajudar o aluno a entender e se posicionar, o professor precisa lançar a mão à cultura construída pela humanidade. Entendi que o papel social enquanto educador é ajudar a mediação, aluno, conhecimento e realidade. Comecei a pensar sobre a prática pedagógica e como vencer a alienação deste trabalho. O protagonismo do estudante, o aluno como autor da sua trajetória. Ao incentivar o protagonismo do estudante, a instituição de ensino colabora com a formação integral de seus alunos, em diferentes aspectos, como os cognitivo, social e emocional. Ao colocar o aluno como autor de sua trajetória, permite-se que ele avance com seu processo de desenvolvimento intelectual e pessoal, ao mesmo tempo que estimula-se a construção de um indivíduo autônomo e com pensamento crítico. O que é o protagonismo do estudante? Também denominado protagonismo estudantil, essa prática consiste, como o próprio nome sugere, no fato do aluno ser protagonista da sua formação acadêmica e humana, quando a instituição de ensino trabalha sob a perspectiva do protagonismo estudantil. Ela possui a sua estrutura de gestão, operacionalização, focada em iniciativas que permitem que os alunos tracem a sua própria trajetória de aprendizagem. O ambiente que promove o protagonismo do estudante configura-se como um ambiente aberto, ou seja, que incentiva o diálogo e a opinião, além do trabalho em equipe. Há também um incentivo aos alunos de extrapolarem os limites da sala de aula. Isso significa que eles são incentivados a explorarem recursos que cooperarão para o seu desenvolvimento. Livro, computador e materiais de arte são exemplos. O uso de metodologias ativas, exemplos e aplicações e os benefícios. Metodologias ativas de aprendizagem consistem em um amplo processo que objetiva colocar o aluno como agente principal da sua aprendizagem. Tudo isso através de ações pensadas especificamente para essa finalidade. Em suma, as metodologias ativas produzem uma alteração no paradigma do aprendizado tradicional e na relação aluno-professor. Nessa metodologia, o aluno torna-se transformador do processo de ensino.
ao passo que o professor assume um papel muito mais orientador e não apenas transmissor de conteúdo. Dessa forma, abre-se o espaço para a interação e a participação dos estudantes de forma mais ativa e significativa. Tem o ensino híbrido, a sala de aula invertida. Seus principais benefícios englobam o maior engajamento dos alunos dentro e fora da sala de aula e melhoria da percepção de potenciais e atuais. Porque ser um educador sensível ao protagonismo do aluno? O protagonismo discente possibilita o desenvolvimento da autonomia no aluno, pois mesmo se sentirá motivado a buscar o conhecimento de forma independente, onde o professor apenas fará a mediação do processo de ensino e aprendizagem. Da mesma forma, o protagonismo em sala contribui para aulas dinâmicas, divertidas e estimulantes à participação dos alunos e criatividade nos estudantes, favorecendo a formação de um sujeito crítico e inovador. Com base na proposta de como ser um educador que reconhece e estimula o protagonismo do aluno, esses são os impactos dele no combate contra a reprodução da desigualdade social e do preconceito dentro do espaço escolar. A compreender que a educação não se limita apenas ao ambiente escolar e que o docente é mediador no processo da construção do conhecimento, trata-se de uma reflexão a respeito do uso das metodologias ativas, atualmente, que de forma ela pode contribuir para a formação de um cidadão crítico, reflexivo e participativo na sociedade. Um problema recorrente da escola tradicional, eu entendendo que uma precarização do ensino não ajuda no desenvolvimento de um educando autônomo, pois refletir na prática pedagógica tem se tornado um desafio e um ponto inovador atualmente, visto que a educação deve se adaptar aos novos acontecimentos sociais. As perspectivas filosóficas e sociológicas são essenciais para a reflexão acerca da minha própria história como estudante, inspirando através das minhas realidades que vivenciei em minha trajetória de formação como aluno da rede básica. A minha experiência como aluno em geral, ela foi muito boa e produtiva, e sempre fui uma aluna dedicada, que gosta de leitura e que facilita como interpretar e argumentar e ter um senso crítico. Porém, para a grande maioria, gera dificuldade na aprendizagem. A matéria e um professor que foi interessante na minha formação, justamente o professor de filosofia, porque ele era uma pessoa marcante, sua forma de se expressar, engraçado e ao mesmo tempo envolvendo seus alunos em uma matéria que tem as suas dificuldades. Até onde a minha memória consegue alcançar, a forma que esse educador tratava os seus alunos nos faz refletir e expor as nossas experiências pessoais, faz o seu método de ensino baseado nas metodologias ativas. Ele era inovador e original, porém a grande maioria eram os métodos tradicionais. Fiquei muito entusiasmada ao estudar sobre as metodologias ativas, querendo pôr em prática em sala de aula, pois o método é eficaz e envolvente. Os professores foram determinante na minha capacidade de aprendizado, porque não foi um conteúdo decorado e esquecido, foi aprendido e levado na minha formação como estudante. Portanto, é fundamental a aprendizagem e profundamente determinada pelo modo como os educadores articulam as suas aulas, os métodos de ensino. Outro ponto que vale a pena destacar é que com essa reflexão da minha trajetória como estudante, é possível identificar os aspectos ideológicos e políticos das teorias pedagógicas na prática. Essas inovações em métodos de ensino que estimulam o protagonismo do aluno e o aluno como protagonismo do seu próprio aprendizado.